Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda em pé, gostaria de ler um texto e depois eu faço os agradecimentos, e assim os irmãos também já podem tomar o seu assento. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo de 33. Versículo 21. Versículo 20. Êxodo 33, 20. Quantos irmãos? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: e acrescentou: não poderás ver a minha face, porque ninguém pode me ver e viver. Depois disse Yahvé a Moisés: eis aqui diante de mim há um lugar, e tu te colocarás sobre a rocha, e quando passar a minha glória, colocar-te-ei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão, e verás minhas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Pode tomar seu assento. Quero aqui louvar a Deus, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, aqui pela bondade do Senhor, agradecer ao pastor, a toda a liderança, a quem me convidou, obrigado, parabenizar os jovens e os adolescentes por essa festa tão bonita, que Deus os abençoe em nome de Jesus e dê crescimento, graça, unção de Deus sobre a vida de vocês, para que vocês possam continuar influenciando onde quer que vocês cheguem, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, aos meus irmãos. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Já estive aqui algumas vezes e a bondade do Senhor nos trouxe aqui novamente. Amém? Louvar a Deus então por isso. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele é um texto muito conhecido. Eu acredito que você já ouviu diversas pregações falando desta passagem bíblica sobre Moisés, que estava no monte do Senhor. O texto começa dizendo, dentro de todo um contexto, Moisés está em cima do monte Sinai, recebendo instruções de Deus a respeito do tabernáculo. Então Deus está mostrando para ele como ele deseja que as coisas venham a acontecer. O tabernáculo não surgiu de uma ideia humana. O tabernáculo não surgiu da cabeça de Moisés. É Deus quem dá o desenho a Moisés. O arquiteto principal do tabernáculo é o próprio Deus. É Deus que está dizendo para Moisés: olha, Moisés, o altar de bronze eu quero dessa maneira, a cortina eu quero dessa maneira. Todos os utensílios que existiam dentro do tabernáculo partiu do coração de Deus. Então Moisés está no Monte Sinai e está recebendo orientação de Deus. E eu acho tremendo que Moisés está lá durante 40 dias, sem comer e sem beber. Pela medicina, isso é impossível que aconteça, porque ficar sem comer, o corpo humano até suporta, sem se movimentar muito durante 40 dias. Mas sem água não passa de 3. Se passar de 3 dias sem tomar água, vai começar a dar algumas complicações no corpo humano. Mas Moisés está 40 dias sem comer e está 40 dias sem beber, porque Moisés está envolvido em glória. E quando Moisés se envolve na glória de Deus, ele está coberto pela graça de Deus, pelo milagre de Deus. Então Moisés está 40 dias sem comer e sem beber, está envolvido na glória de Deus. Moisés não quer saber de absolutamente nada, está recebendo a orientação de Deus e está vivendo dentro da glória de Deus. Ele está naquele ambiente. Quem está envolvido na glória, ele não quer saber de nada. Quem está envolvido na glória de Deus, ele não está preocupado se vai comer, se vai beber. Quem está envolvido na glória, ele quer continuar na glória de Deus. Moisés está na glória de Deus, envolvido na glória de Deus, mas lá no meio do arraial, a Bíblia vai dizer que o povo se corrompe. A Bíblia diz que o povo vira uns para os outros e diz: olha, Moisés, ele está demorando demais. E a declaração do povo me chama a atenção, porque eles dizem assim: olha, esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Peraí, Moisés não tirou eles.
Quem tirou eles de dentro da terra do Egito foi o próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Deus disse: eu tirei vocês com o meu braço forte. Só que o povo está dizendo: olha, aquele Moisés que nos tirou da terra do Egito, esse daí está demorando para chegar. Então é muito interessante nós observarmos que quando nós tiramos os olhos de quem verdadeiramente faz, a gente caminha em direção ao precipício. Quando nós entendemos que quem me salvou foi Jesus, quem me escolheu foi Jesus, quem me separou foi Jesus, não tem ninguém na terra que vai me fazer parar de caminhar, porque eu continuo olhando para Jesus, foi Ele que me salvou. Se eu olho para aquele que me salvou, eu fixo os meus olhos em quem me salvou, não importa o que está acontecendo ao meu redor, eu nunca vou transferir para o homem a responsabilidade, eu vou continuar caminhando focado em Jesus. Moisés está lá e de repente Deus fala para ele: ô Moisés, o povo que você tirou de lá de baixo, ó, nem é meu povo, eles se corromperam lá embaixo. Moisés está lá em cima ainda no monte, quando a Bíblia vai dizer que Deus fala para ele: olha Moisés, esse povo tem um coração duro, esse povo é mau, ele tem duro a servir. Vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou matar todo mundo, e eu vou começar uma nova geração através de você, Moisés. E Moisés fala: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Imagina que você seja Moisés nessa situação. Imagina que o povo verdadeiramente é um povo difícil, mas de repente Deus vira para você e diz: quer saber, eu vou matar todo mundo e eu vou começar do zero com você. Talvez o nosso coração se inflamasse e a gente quisesse caminhar nessa direção, mas Moisés vai dizer: não, Senhor. Moisés está envolvido naquele lugar porque Moisés tem comunhão com Deus. E o que é comunhão? Comunhão é ter em comum. O que revela a nossa comunhão com Deus não é se oramos muito, mas o quanto temos em comum com Deus. O que revela a comunhão de um servo de Deus é o quanto ele tem em comum com o seu Senhor. O que revela a nossa espiritualidade é o quanto nos parecemos com Cristo. Moisés não vai dizer: não, Senhor, pode matar todo mundo e vamos continuar aí nessa caminhada. Moisés fala: não, Senhor, porque Moisés tem um coração cheio de misericórdia. Moisés é alguém que tem um coração cheio de misericórdia. Moisés fala: não, Senhor, não mata esse povo não. Esse povo é teu. Esse povo pecou, Senhor, mas lembra que foi o Senhor que resgatou eles dentro da terra do Egito. Foi o Senhor que arrancou esse povo de lá. O que o povo vai dizer? Que o Senhor tirou eles dali para matar nesse deserto? Não faça isso não, Senhor. Como que está o nosso coração? Às vezes o nosso coração não é parecido com o coração de Jesus. E às vezes a gente fala muito de comunhão, mas o que revela a comunhão é o quanto somos comuns com Ele. É o quanto eu e você nos parecemos com Ele. Se colocarmos a nossa vida e a sua vida, se colocar a minha vida e a sua vida perto da vida de Jesus, o quanto somos vai travar minha língua aqui. O quanto somos parecidos com Jesus. É isso que evidencia a nossa fé. Esses tempos atrás eu estava conversando com um parente meu. E essa pessoa disse assim para mim: eu lembro que uma vez uma irmã começou a falar mal de mim e eu coloquei ela no joelho. Certas coisas para mim é muito difícil ouvir quieto. Eu coloquei a irmã no joelho, depois veio aí uma enchente e acabou com as coisas da irmã tudo. É uma feitiçaria de evangélica isso. E é interessante que eu estou feliz porque vocês riram. Porque em determinados lugares o povo dá glória a Deus. Isso não é semelhante a Jesus. Isso é macumba. E Jesus falou: sobre os seus inimigos, abençoe ele, ore por ele. Sabe o que deixa Moisés, sendo quem era,
É porque quando o Senhor testa o coração daquele homem, ele fala: Senhor, o meu coração não é diferente do Senhor, tem misericórdia desse povo. Ei, eu e você vamos ser luz de Deus, sabe quando? Quando eu e você temos o mesmo coração de Jesus para a glória de Deus. Moisés está lá em cima e o Senhor fala para ele: o povo pecou, desce. Moisés fala: Senhor, vamos combinar assim? Não vamos matar ninguém, perdoa esse povo, vamos seguir a nossa caminhada. E o Senhor falou: tá bom, Moisés, vou fazer do jeito que você está falando aí. Desce lá. A Bíblia diz que Moisés desce o monte e a nação quase que inteira havia se pervertido diante do bezerro de ouro. O povo começou a arrancar brinco, corrente, anel e fez um bezerro de ouro. E Arão, que era o líder depois de Moisés, estava lá e fez o bezerro de ouro. E todo mundo festejando diante do bezerro de ouro. Mas estava Moisés descendo do monte, que não havia se corrompido diante do bezerro de ouro. Estava Josué, que estava no pé do monte esperando Moisés, e também não se corrompeu diante do bezerro de ouro. Mas o povo havia se corrompido diante do bezerro de ouro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Independente do que a maioria, para onde a maioria está caminhando, continue escolhendo permanecer onde está a glória de Deus. Ande com pessoas que estão perto da glória de Deus. Josué não se perdeu, porque enquanto Moisés estava no meio da glória, ele estava ao pé do monte esperando o seu líder descer, porque o líder dele estava envolvido na glória. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: não ande com a maioria, não ande diante de uma multidão que se perde, não perca a sua vida diante de Deus, permaneça diante da glória do Senhor. Às vezes somos levados diante do barulho da multidão. Moisés estava na glória. Moisés está envolvido na glória de Deus. O povo está arrancando o brinco do ouvido, mas Moisés está envolvido na glória de Deus. O povo está arrancando as correntes do pescoço, mas Moisés está envolvido na glória de Deus. O povo está arrancando o anel do dedo, mas Moisés está envolvido na glória de Deus. Ainda que quase uma nação inteira se corrompa, Moisés continua diante da glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, em nome de Jesus: não importa para onde está caminhando as pessoas, as lideranças, você precisa continuar preocupado em estar diante da glória de Deus. Hoje em dia estão querendo atualizar a Bíblia. Não vou aceitar uma Bíblia atualizada, eu vou continuar envolvido na glória de Deus. Hoje em dia tem igreja inclusiva, eu vou continuar com a glória de Deus. Hoje em dia está todo mundo uma bagunça para lá e para cá, mas eu continuo envolvido na glória de Deus. Ah, mas hoje em dia está tão liberal, meu irmão, mas a Bíblia não mudou. Pode passar céus e terra, mas a palavra continua a mesma. Não ande com a multidão, continue na glória de Deus, aleluias. Diante dessa teologia liberal, quantos líderes não se perderam? Quantos homens que ensinavam e eram referência para a nação brasileira, e hoje estão caminhando pelo liberalismo. Tudo pode, nada tem problema, hipergraça. Deixa eu te dizer, meu irmão, a salvação veio de graça, mas não foi de graça. Jesus morreu na cruz. Pedro escreve: não foi com coisas corruptíveis que foste comprado. Você não foi comprado com ouro e com prata, foi sangue que te comprou. O líder da igreja, como disse a nossa irmã muito bem, continua sendo Jesus. Aí não importa qual é a maior liderança hoje evangélica do Brasil, que ele diga: eu vou continuar caminhando pela palavra de Jesus. Caminhe pela palavra de Deus, aleluias. Hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo tão confuso e bagunçado. Eu sou pastor de igreja há quase 10 anos. Pastoreando igreja. E às vezes eu fico observando a igreja e eu penso: para que caminho estão indo? Não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com a obra. Hoje em dia arrumar obreiro é uma luta. Vamos trabalhar, estou sem tempo. Vamos trabalhar, não sei se dá. Ou vamos servir a Jesus, agora estou envolvido aqui com outra coisa.
Mas quando nós lemos Apocalipse, está dizendo: eis que cedo venho e comigo eu tenho galardão para entregar segundo as obras. Moisés está descendo e o povo corrompido lá embaixo. Moisés está caminhando e o povo corrompido. Moisés está andando e o povo corrompido. De repente chega Moisés lá. Moisés está descendo com a tábua da lei. Quem escreveu na tábua que Moisés estava segurando? Deus. Moisés tem nas mãos as tábuas que o Senhor acabou de escrever. Não foi Moisés que escreveu. Quem escreveu foi Deus. Foi o próprio Deus que escreveu na tábua que Moisés estava na mão. Moisés chega embaixo e quando vê o povo corrompido, ele fica nervoso e taca as pedras no chão. Quebrou as tábuas. Briga com o povo, manda derreter o ouro, faz o povo beber o ouro. Morre um monte de levita. Aí Moisés vai ter que escrever de novo as tábuas. Mas agora não é Deus que escreve, é ele. Deixa eu dizer uma coisa, mais uma. Cuidado para suas emoções não tirar de você aquilo que o Senhor te entregou. Cuidado para que no momento de emoção você não jogue fora aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Porque muitas vezes a gente joga no chão aquilo que Deus nos entregou por causa de um minuto de emoção. Não se esqueça que Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito e um deles está domínio próprio. Ainda que eu esteja falando de Moisés, eu não posso esquecer que a emoção de Moisés era uma emoção abalada. E a prova disso não é que ele quebrou as tábuas da lei só, é que ele feriu a rocha a segunda vez e isso o impediu de entrar na terra. Ele deveria ter aprendido quando ele jogou a tábua no chão. Ele deveria ter lembrado e entendido: caramba, olha só o que eu fiz aqui. Eu joguei no chão aquilo que Deus tinha me entregado e agora gerou uma consequência. Ele não aprendeu e isso impediu ele de entrar na terra que manda leite e mel. Cuidado, meu irmão. Não permita que as suas emoções tirem de você aquilo que Deus te entregou. Moisés joga no chão as tábuas da lei, vira para aquele povo, dá uma bronca em todo mundo. E Deus chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu não vou mais com vocês. Vou mandar um anjo diante de vocês. Além de mandar um anjo diante de vocês, eu vou expulsar das terras os jebuseus, os fariseus, e vou dar para vocês a terra que eu havia prometido aos seus pais. Eu vou dar a terra que prometi para Abraão, para Isaac e também para Israel. Eu vou dar a terra para vocês. Moisés vai dizer: Senhor, se a tua presença não for, não me faça sair desse lugar. Se a sua presença não vá comigo, eu não quero sair daqui. Olha o que Deus está prometendo para Moisés. Deus disse para ele: eu vou te dar um anjo que vai guardar vocês. A promessa da terra prometida eu entrego para vocês. Os inimigos eu derroto para vocês. Mas eu não vou. Qual é a nossa geração? Jacó está lutando com um anjo. E nessa luta com o anjo, Jacó está ali lutando, e aquele anjo é uma teofania, e a palavra teofania é uma junção de dois vocábulos gregos: theos, que é Deus, e phaneros, que é manifestação. Então é manifestação de Deus. Então aquele anjo que Jacó está lutando é o próprio Cristo no Antigo Testamento. E o Cristo vira para Jacó e diz para ele: me larga, que eu vou para o céu, vou subir. E ele falou: me abençoa que eu te largo. Ele falou: então não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. E ele soltou e o anjo do Senhor subiu. Enquanto nós temos alguém que fala: me abençoa que eu deixo você embora, nós temos alguém que está dizendo: não quero anjo, não quero bênção, eu não quero proteção de inimigo, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for, eu não vou. Se a sua presença não vai, eu não vou. Se a sua presença fica, eu fico. Se ela anda, eu ando. Eu não me movimento sem a presença do Senhor. Quem somos nós hoje? Será que nós somos a geração que, se me abençoar, está tudo bem? Ou somos a geração que não estamos preocupados com o que temos, estamos preocupados com a bênção? Não, estamos preocupados com a glória de Deus.
O quanto temos hoje vivido da glória de Deus. Eu não gosto de falar da igreja alheia. Eu gosto de falar da minha igreja. Não minha, que eu não morri na cruz por ninguém, mas da igreja onde eu sou o pastor. Às vezes os cultos começam e acabam. E quantas vezes eu olhei e falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? São cultos vazios. Os crentes entram e saem e não muda nada. O pecado de gente que eu conheci quando eu entrei na igreja 5 anos atrás, que eu vim transferido, são os mesmos 5 anos depois. O que está faltando para que nós venhamos novamente viver a glória de Deus? Eu sou grato a Deus porque ainda eu peguei um pedacinho do que Deus fazia. Eu participei de momentos onde eu vi gente sendo arrebatada de verdade. Crianças sendo cheias do Espírito Santo. Eu vi isso. E como pastor, às vezes eu olho e falo, a culpa é minha. Não é da igreja. Mas será que é porque nós não estamos preocupados demais só com o que Deus pode nos dar e não com quem Deus é? Será que nós não estamos preocupados demais com o que Deus tem para me oferecer? Será que nós não estamos preocupados demais com a mão de Deus e não com os pés? Pastor, com os pés de Deus sim, porque só olha os pés quem está prostrado. Será que muitas vezes nós não estamos preocupados com aquilo que Deus pode me dar? Não, eu estou ali porque eu estou querendo algo de Deus. Eu não sei se eu já contei isso em alguma pregação. Um marido foi embora, eu era pastor na cidade de Mongaguá. O marido foi embora de casa, a irmã falou, eu preciso de ajuda. Eu falei, mas tem que buscar Deus, não tem o que fazer. E ela falou, pastor, o que eu preciso fazer? Eu falei, busca Deus. Ela falou, amém, pastor. Na escola bíblica dominical, aquela mulher estava. No culto à noite ela estava. Nós somos uma igreja em célula, ela estava na célula. Se eu fazia reunião de oração, na reunião de oração de segunda-feira, 8 horas da noite, ela estava. No culto de quinta-feira, ela estava. Aquela mulher estava mais na igreja do que eu, porque tinha compromisso que eu não podia estar, ela estava. O marido voltou. Aleluia! Agora vamos celebrar juntos. Não, foi embora. Ela saiu da igreja. E não é porque foi para outra, porque se fosse para outra, glória a Deus. Mas não foi, só desviou. Porque é uma geração que está procurando Deus pelo que Deus pode dar. É por isso que essas pregações triunfalistas estão dando tão certo. É por isso que essa teologia satânica chamada teologia coach está fazendo as igrejas encherem. Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a teologia coach, ela é contra o evangelho. A teologia coach fala o quanto você é e o quanto você é merecedor. Nessa teologia coach eles ensinam a lei do merecimento, mas vai contra o evangelho, porque o evangelho está dizendo, nós não merecemos nada, tudo é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, é Deus, aleluias. Por isso que todo lugar que eu vou, eu sou um verdadeiro combatente dessa ideologia satânica no meio da igreja. Se não for a graça de Deus, meu irmão, a gente não consegue nem sair dessa porta, a gente é fulminado aqui. Mas glória a Deus que nos dá vitória por causa do Senhor Jesus Cristo. É pela graça que estamos aqui. Moisés falou, se a tua presença não vai, não quero. Se a tua presença não vai, Senhor, eu não estou a fim de ir também não. Nossa, Moisés, mas vai ter anjo, não quero anjo, quero presença. Eu não quero anjo não, quero presença. Do mesmo jeito que eu disse que eu peguei o finzinho daquela parte boa, eu também peguei coisa ruim. A gente falava, Jesus está aqui. A gente não, porque eu era novinho na fé, eu escutava o pastor falando, Jesus está aqui. Aí 3 pessoas diziam, amém. Aí de repente vinha pregador. Os pregadores chegavam e pregador gosta de festa. Pregador é evangelista, ele vai fazer. Eu sou pastor, eu não consigo fazer esses movimentos todos.
Mas o pregador falava assim: eu estou vendo um anjo no corredor. Aí os irmãos começavam a tentar catar a asa do anjo. Era um desespero. Eu estou vendo um anjo. Aí todo mundo: oh glória! E o anjo? E o pastor, quando falava Jesus está aqui, era meia dúzia de glória a Deus. É porque a gente está mais preocupado com o movimento do anjo do que com o verdadeiro Rei dos reis e Senhor dos senhores. É porque muitas vezes a gente é movido pela emoção. A gente está falando: Jesus está aqui. Jesus não prometeu que ia ter anjo no meio do culto, mas Ele prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Não troque Deus pela bênção. Não esteja preocupado com a bênção de Deus, mas esteja preocupado com o Deus da bênção. Aleluias! Eu e você precisamos voltar a caminhar desejando a glória, desejando a presença, e não trocar a presença e a glória de Deus por nada nesse mundo. Quando eu aceitei Jesus, tudo que eu queria era ser cheio da presença. Eu falava para os mais velhos, eu tinha 17 anos, tem uns dias já. Tem, só um pouquinho. E eu falava assim: o que eu faço para ser assim, cheio, né, da presença? Aí o pastor falava: Serginho, você tem que jejuar. Aí eu jejuava até meio-dia, ficava feliz. Que era uma luta ficar sem comer até meio-dia. O que tem que fazer? Vai para a vigília. Eu estava na vigília. Serve a Deus. Eu falava: o que tem que fazer? Tem banheiro para lavar? Eu vou lavar banheiro. Eu ia para a igreja de terno e gravata, dia de festa. O pastor falava: precisava lavar o banheiro. Eu falava: deixa comigo. Tirava o meu sapato, dobrava a calça, arrancava o paletó, dobrava a camisa e estava lá lavando o banheiro. Dia de festa. Eu queria presença. Se a gente voltar a desejar a presença, meu irmão, aleluia, se a gente voltar a desejar a presença, se a gente voltar a entrar no culto falando: Senhor, eu quero a tua presença, não me deixe embora sem sentir ela, não me deixe embora sem tocar nela, não me deixe embora sem me envolver com ela, nós vamos voltar a ver Deus se revelando no meio da igreja. Aleluia! Vai para o monte, estou no monte, não importa o que falava, eu estava lá. Esses dias, acho que foi semana passada que eu falei na igreja, que o pessoal judiava, os mais velhos judiavam da gente. Eles falavam assim para mim: sabe uma coisa que Deus honra? Eu falava: o quê? Jejuar dia de festa, casamento. Contei na igreja esses dias, não sei se foi na quinta ou no domingo. Que dia que foi, Diego? Quinta-feira. Eu falava: é mesmo, rapaz? Qual o dia de próximo casamento que eu vou jejuar? Aí chegava o outro mais misericordioso e falava assim: rapaz, faz com o menino não, acabou de se converter. É nada. Se for sincero, Deus recebe cada dia. E eu: aleluia. Desejando a presença. A gente tinha um sistema de dízimo nosso lá da vida. A gente falava assim: vamos fazer o seguinte, vamos entregar 3 madrugadas nossas para o Senhor nos últimos dias do mês para iniciar o outro. Vamos. Aí nos últimos 3 dias no monte, desejando presença. Não é porque o segredo estava no monte, é porque era o que me ensinaram. E eu falei: eu estou lá, se é para estar lá, é lá que busca, então eu estou lá. Sabe por quê? Porque quem vive na presença, quem vive na glória de Deus, ele sempre vai ter um cantinho de encontro com o Senhor. A Bíblia vai dizer no texto que nós acabamos de ler: e Moisés foi para a tenda do encontro, ou também conhecido como tenda da congregação, aonde ficava fora do arraial. Moisés pegou e foi lá para fora do arraial, entrou na tenda do encontro. Josué ficou na porta de segurança, e a nuvem desceu até a tenda do encontro. E na tenda do encontro, Deus falava com Moisés face a face. Nem sempre o lugar que Deus vai se revelar para você é no meio de gente. Vai existir momento que só vai estar você na sua casa, dentro de um quarto, e lá a nuvem vai descer.
As maiores revelações de Deus não veio no meio da multidão. Foi no particular. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai em secreto te ouve e te vê. Deixa eu dar uma palavra para alguém. Essa palavra tem direção. Pode estar quietinho, chorando no quarto, ninguém está vendo, mas não é só o travesseiro que está recebendo suas lágrimas. O Senhor está acolhendo. Ele te ouve e te vê. Aleluia. Quando eu casei, passei muita dificuldade. Muita dificuldade. Muita mesmo. Se for intensificar no muito aqui, eu vou falar mais umas 4. Um dia entrei no quarto, falei: Deus, eu sou cigano. Cada dia eu estou no lugar, não tenho onde morar. Casei com a minha mulher, tirei ela da família dela, agora não tem nem o que comer direito. Foi para isso que eu casei. Deus não falou nada. Chorei amargamente, saí com o olho desse tamanho, abri a porta e segui a vida. Deus não falou. Uma semana depois, estou dentro do carro, uma irmã começa a falar em línguas atrás, no banco de trás. Dei uma olhadinha no retrovisor. Daqui a pouco Deus começa a falar comigo: eu estava naquele quarto com você. Deixa eu te falar uma coisa, olha Deus, deixa eu te falar uma coisa, você não é cigano não. E não foi para isso que você casou, e dentro de 21 dias eu mudo a tua história. Aí vem um monte de gente agora que essa besteira, os dons cessaram. Não, não cessou não. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a igreja continua vivendo Deus. Eu vou caminhar por causa do meu horário. O Senhor falou: Moisés, chega. Eu vou não. Moisés falou assim: Senhor, se eu tenho achado graça aos seus olhos, vai conosco. Deus está olhando para Moisés. Eu falo: rapaz, esse homem, ele quer demais a minha presença. Tá bom, Moisés, eu vou com você. Moisés, ousado demais, falou: deu certo. Estou parafraseando, deu certo. Aí Moisés fala: Senhor, pensando bem, mostra a sua glória para mim. Deus, Moisés, e é demais, né? Não dá para ver a minha glória, Moisés, porque se vê, morre. Vou falar de outra forma para você, para ficar muito bem elucidado, muito bem claro. Vou falar de outra forma. A linguagem da Bíblia é uma linguagem que eles usam um pouco mais difícil. Então na Bíblia está assim, ó: se alguém ver a minha glória, morre. Eu vou tentar deixar mais claro. Quem está vivo demais não pode ver glória. Para ver a glória de Deus, tem que morrer. Enquanto a sua vaidade grita, não tem glória. Enquanto o orgulho grita, não tem glória. Sabe por que às vezes não vemos mais glória? Porque a gente está vivo demais. E Deus está falando: Moisés, não dá para ver glória e ficar vivo. Para ver glória precisa morrer. Se nós verdadeiramente queremos a glória de Deus no nosso meio, está na hora da gente começar a matar o nosso eu. Se nós verdadeiramente queremos ver a glória de Deus no nosso meio, precisamos começar a matar a nossa carne. Jesus falou: se a semente que cai no chão não morrer, essa semente não frutifica. Mas se morre, tem fruto para entregar. Deixa eu te dizer, eu e você precisamos morrer diante de Deus, para que a glória de Deus nos visite mais uma vez. Quantas pessoas rancorosas no meio da igreja. Você sabe por que você não perdoa?
Aí, pastor, porque é difícil? Não, é porque você está vivo demais. Sabe por que a gente não se humilha mais? É porque a gente está vivo demais. Sabe por quê? Porque morto não sente. Ah, mexeram comigo, eu sou crente, mas eu não sou besta não. É que você está vivo. Não é que você é besta, é que você está vivo. Sabe por quê? Porque morto não sente. Morto não fala. Morto não pode cutucar o morto. Pode enfiar uma faca no peito do morto. Ele não vai sentir absolutamente nada. Você sabe por que você sente qualquer coisinha que passa por você? Porque você está vivo demais. Enquanto a gente está vivo não tem glória. Se quiser ver a glória precisa morrer. E a marca que a gente morreu, meu irmão, é quando, falaram não sei o que. Eu não ligo não, estou morto. Eu não vivo para mim mesmo. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Aleluias. Está na hora de nós voltarmos a morrer. Está na hora da gente começar a voltar a morrer. Está na hora da gente dobrar os nossos pés e falar: Senhor, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esses dias eu estava numa reunião de pastor, e um pastor teve a infelicidade de dizer: muita gente hoje está dizendo que nós temos que desaparecer para Cristo aparecer. Isso não é verdade. A gente tem que aparecer, porque quanto mais a gente aparece, mais Cristo se revela. Aí os pastores tudo deram glória a Deus. Eu falei: eu acho que eu nasci no tempo errado. Quem é tu mesmo? Não, eu sou o apóstolo de tal. E eu não lembro de Jesus falar de tu não. Mas quem disse que ele cresça e eu diminua, é um que Jesus falou: nascido de mulher não tem maior que esse. Então, entre ficar com a fala de João Batista e desse apóstolo novo aí, eu prefiro ficar com a fala de João Batista. Que eu diminua e ele cresça. Que eu desapareça e ele cresça. Que eu não entre em cena, que ele apareça. Aleluia! Que a glória não seja minha, que a glória seja dele. Aleluia! Quer começar a ver a glória de Deus? Começa a morrer. Quer começar a ver a glória de Deus? Começa a matar seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego. Você sabe o que impede a gente viver o melhor de Deus? O nosso ego. O nosso ego é um dos maiores inimigos que existe, a vaidade do nosso coração. É por isso que a santa palavra de Deus vai dizer que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça para o humilde. Estão pregando aí o empoderamento do homem. Vamos continuar com a Bíblia. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, a adoração é dele, a exaltação é dele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o final. Ele é o verbo que se fez carne, ele é o bom pastor. É ele que deu a vida pelas suas ovelhas. É ele que é o princípio e o final. Ele é a videira verdadeira. Eu quero parar um segundo aqui. Será que nós podemos louvar Jesus nessa noite? O cabeça da igreja é ele, o rei da igreja é ele, o foco na igreja é ele. Ele é o nosso Senhor, aleluia. Moisés, não dá para ver e ficar vivo, Moisés, tem que morrer. Difícil é morrer. Eu em 4 minutos termino. 4 minutos, não passa disso.
Veja bem, um dia eu fui aconselhar uma jovem na igreja. Desentendeu, uma do louvor e a outra da dança, do gesto lá, desentenderam. Aí falei, vem cá, vamos conversar. Falei, você tem que perdoar ela. Ela falou assim, eu vou orar para ver. Falei, aí eu fui irônico. Falei, deixa eu ver se eu entendi. Você vai orar para ver se tem que perdoar. Ela, é isso, pastor. Falei, deixa de ser besta. Você acha que Deus vai mudar a palavra? Porque tem coisas que você não tem que orar, só tem que obedecer. Se a Bíblia diz, eu não preciso sentir, eu preciso obedecer. É ela sobre mim, não é eu sobre ela. Porque o mundo não é sustentado por mim, mas é sustentado pela palavra. Não é isso que a Bíblia diz? Porque ele sustenta o mundo com o poder da sua palavra? Falei, isso não existe não, filho. Sabe o que ela fez? Foi embora da igreja com raiva. Depois vai cantar em outra igreja. E eu falei, outra coisa, está de banco. Eu sou do tempo que disciplina. Está de banco, não vai mais cantar. Aí ela foi embora e o marido foi junto. Frouxo. Porque se é minha mulher, eu falo, tu se arrependa, vai lá, peça perdão para o teu pastor e vai pedir perdão para a irmã da igreja também. Foi os dois. Aí sobe lá, vamos aqui, vamos atrair a presença de Deus. Não tem presença, porque está viva. Não tem glória, porque está viva. Deus falou, não dá para ver glória, Moisés. Vivo não vê, se vê morre. Mas eu quero crer que nessa noite a gente vai morrer. Eu quero crer que nessa noite nós vamos sair daqui dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus olha para Moisés e aponta algo tremendo. Moisés, vem cá. Tá vendo essa rocha? Tô. Fica nela. Eu vou passar e você vai desfrutar um pouquinho da glória. Não dá para ver tudo. Se você ver meu rosto, você não aguenta. Mas eu vou colocar você na fenda da rocha. E quando eu passar na fenda da rocha, quando eu passarei com toda a minha bondade, colocarei a minha mão no seu rosto, e quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Está dizendo o seguinte, não vai dar para ver tudo. Moisés falou, combinado. Moisés para na fenda da rocha, e Deus passa, e Moisés está na fenda da rocha. Quando a presença de Deus passa, Moisés vê o Senhor pelas costas. Para nós é uma história, para Moisés é uma profecia. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Que através de Cristo, que é a rocha, nós podemos desfrutar um pouquinho da glória de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que Cristo é a rocha. Não existe outro meio de ver Deus se não for pela rocha, que se chama Jesus. Se Jesus, meu irmão, não estiver entre você e Deus, é por isso que hoje em dia está feia a coisa, porque Jesus já não é mais o centro da igreja, porque Jesus já não é o principal, porque a gente canta para Jesus, mas não se preocupa se Jesus está. Fica de pé, eu quero orar por você, que eu falei que era 4 minutos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você tem escutado pelo mundo afora. Algumas coisas nós ouvimos também,
que Deus é um só. Toda religião leva até Deus porque Deus é um só. A gente escuta muitas coisas, mas só tem um jeito de ver a glória de Deus. É se entre você e Deus existir uma rocha. E essa rocha tem nome, se chama Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, meu irmão, mas eu quero orar por você. Eu não sei como você entrou nesse ambiente, mas eu quero dizer, Deus tem muito mais para mim e para você. Eu quero acreditar que nós vamos resgatar um tempo de poder e glória, aonde o empoderamento da igreja não vai vir da sua intelectualidade, aonde o empoderamento da igreja não vai vir, meu irmão, da sua inteligência, não vai vir do culto, não vai vir do som da igreja, não vai vir do estilo de música que a gente canta, mas vai vir de uma efusão do Espírito que vai encher todos os crentes para a glória de Deus. A gente não precisa ficar orando para o Espírito vir. Isso não existe. O Espírito não precisa vir, o Espírito já está. Ele te selou. Pastor, então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o seu eu é muito forte. Então, enquanto o seu eu está em evidência, é ele que fala, é ele que age, é ele que grita. Quantas vezes a gente não está tomando ceia de bico? Quantas vezes a gente não está participando de culto com raiva? Quantas vezes o irmão da tua igreja, quando passa perto de você, você abre a Bíblia para fingir que está lendo, só para não ter que cumprimentar? Não tem glória. Para ter glória tem que ter arrependimento. Para ter glória tem que ter quebrantamento. Para ter glória a gente morre. Deixa eu dar uma notícia para algum marido aqui. A esposa é o vaso mais frágil. E que se você não se acerta com ela, sua oração nem no céu chega. Segundo a Bíblia. O que faz a gente dormir com a esposa sem resolver? Orgulho. É porque a gente está vivo. Se não morrer, não tem glória. Se não morrer, não tem. Que essa noite seja uma noite de quebrantamento. Que essa noite seja uma noite onde a gente vai rasgar o nosso coração diante de Deus. A gente gosta de Joel 2:28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. Vossos jovens terão visões. Mas depois disso o quê? O depois disso está no 28. Então é depois de quê? Versículo 12, 13, 14. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Arrependei-vos com choro, jejum e pranto. 28. Depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não há manifestação do espírito enquanto nós não nos quebrantarmos. Eu sou do tempo que a gente pedia perdão estando certo. Pastor, a irmã que falou isso aqui, o pastor falava assim: você não é crente? Sou. Pede perdão você.
Aí você ia lá e falava assim: mano, quero te pedir perdão em nome de Jesus. A pessoa errada se sentia na vantagem. E o nosso eu quer gritar. Aí a gente engole ele com óleo e segue a vida. E Deus está vendo. Depois vem um peso de glória. Porque peso de glória Deus derrama para aquele que morre. Tem gente que vai viver 100 anos dentro da igreja e não vai sentir o peso da glória. Porque só sente peso da glória quando a gente morre. Eu não sei como você entrou aqui. E eu nem vou te convidar para vir para frente. Até porque grande parte não viria. Mas eu quero do seu lugar, com muita humildade, pedir para que você feche seus olhos. E eu queria que você mesmo entregasse para Deus tudo aquilo que te atrapalha de viver a glória. Ah, Deus. O Senhor nunca erra. Encerramento dessa festa. Quebrando o nosso coração. Encerramento dessa festa. Que venhamos nos prostrar diante de Ti. Rasgar o nosso coração. Quebrar o nosso orgulho. Acabar com a nossa vaidade. Começa a trazer um quebrantamento em nosso meio, Deus. Que todo orgulho humano, que toda vaidade humana caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Teu Espírito quebrante a gente agora, Deus. Bihaya shoaras, rebakaya suri bikalaras, yandore bikaya shoramahasi, yandoramaya. Que toda influência de espírito imundo caia por terra agora em nome de Jesus. Que aonde Satanás ganhou espaço no coração humano, que seja quebrado hoje em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, ó Deus, tenha liberdade em nosso meio, quebrantando cada coração em nome de Jesus. Revista-nos da Tua humildade, revista-nos da Tua simplicidade. Como o Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Queremos ter comunhão com o Senhor. Queremos ter algo em comum com o Senhor. Não queremos ser rejeitados por Ti. Queremos ser aceitos diante do Senhor. Que tudo aquilo que nos impede de viver a verdadeira glória, a verdadeira kavod do Senhor, que venha nos inundar nessa noite. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Abençoe esse povo, esse grupo, esses jovens e esses adolescentes.
Que toda raiz, Senhor, mundana de vaidade e orgulho, que seja anulada em nome de Jesus. Que aqui só tem espaço para a tua glória, Deus. Que não venhamos ter vergonha de chorar, que não venhamos ter vergonha de nos humilhar, que não venhamos ter vergonha, Senhor, de expor diante de Ti quem verdadeiramente somos, ó Deus. Quebranta-nos, ó Pai, começando do altar e depois para a nave da igreja, que haja quebrantamento